Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Hoje falaremos sobre estrutura de Google Ads para Black Friday do seu e-commerce. Se você chegou nesse vídeo e está se perguntando, né, por que eu tenho que acreditar no que ele está falando? Quem que é ele? Então, muito prazer, meu nome é Guilherme Mornadi, tenho mais de 12 anos com aceleração de e-commerce, trabalho ali com diversos parceiros, tenho alunos, tenho mentorados, então a ideia é de trazer um pouco da minha experiência para que você possa aproveitar essa data tão importante de forma pontual, para que você consiga fazer o melhor resultado que você não teve até aqui, e eu vou te provar com números, que o que eu vou te falar tem muito do que você deve fazer para que você possa extrair o melhor resultado, tá? Portanto, fica aqui comigo, que eu tenho certeza, já se inscreve no canal, ativa a notificação, tem muitos outros vídeos aqui, o conteúdo que eu trago é para aceleração de e-commerce. Você tem um e-commerce, você está aprendendo sobre como acelerar e-commerce, enfim, tem vários outros conteúdos. Depois que você terminar esse daqui, você vai lá assistir outros. Então, começando aqui, eu já quero... Deixa eu dividir minha tela. Deixa eu colocar eu aqui no cantinho. Boa. Por que acreditar, né? Toda vez que eu assisto algum determinado conteúdo, eu fico pensando, tá? Por que eu vou acreditar em você? Por que, né? Vou desafiando. Vou assistindo e vou desafiando. Então, a primeira coisa, eu já quero quebrar isso aí, que é o seguinte. Isso aqui, ó. Vou colocar só um print de um resultado, tá? Que eu tive no ano passado. Tá, um dos clientes nossos, então aqui eu tenho, além de ter meus alunos, meus mentorados, eu tenho minha aceleradora de e-commerce, a gente ajuda e-commerce a baterem as suas metas todos os meses, tá? E aqui, um projeto nosso, tá aqui, ó, olha a data. Então eu peguei só do dia 20 ao dia 30, Black Friday foi no dia 29, né? Olha o nível de investimento que a gente atua, isso aqui só em 10 dias ali, né? Olha o nível de faturamento, isso só em Google Ads, fora outros canais que a gente gerencia deles, não só de tráfego pago, né? CRM, enfim, melhoria de taxa de conversão. Olha o nível de retorno sobre investimento. Então, isso aqui, obviamente que todo ano as estratégias elas se atualizam, mas um pouco do que eu vou te trazer tem a ver com isso, tá? Tem a ver com esse resultado que foi gerado. E olha só, no dia específico da Black Friday, olha o resultado que a gente conseguiu, tá aqui, é um print, dia 29 de novembro de 2024, a gente fez um investimento de R$16 mil só nesse cliente, fora todos os outros, e faturou R$570 mil na Black Friday, com retorno sobre investimento de quase 35. E aí? Faz sentido ficar até o final e ver a estrutura? Então, já faço esse convite. Aliás, antes de avançar, eu quero fazer um outro convite, como eu falei aqui, eu tenho uma aceleradora. Se você está num momento que você está perdido ou perdida aí sobre a estruturação das suas campanhas para Black Friday, se você está procurando, sente que é o momento de você trazer um parceiro para te ajudar, eu vou deixar o primeiro link da descrição, você vai clicar de forma gratuita, tá? Nós vamos fazer um contato com você, vamos fazer um diagnóstico para ver se faz sentido a gente avançar junto com uma parceria. Tenho certeza que só esse bate-papo já vai ajudar você com vários insights de estruturação, e aí a gente monta um plano junto, quem sabe a gente não avança para ser um parceiro. Beleza? Então, dito tudo isso, vamos falar agora sobre o que você deve fazer na sua Black Friday, né? Então, vou começar aqui falando sobre um ponto que não tem como deixar, tá? Eu sei que muita gente vai ver, isso aqui é muito teórico. Fica até o final, eu vou falar sobre a estrutura de campanha, eu vou falar sobre passos que você deve fazer, mas para você entender, eu preciso te dar esse contexto, tá? Que é o contexto de jornada de compra. Porque é o seguinte, isso aqui, não sei se você conhece, o Google meio que popularizou isso aqui que eles chamam de funil infinito, né? Então você vê aqui que tem um formato do infinito, só que você já deve ter visto isso como aquele triângulo invertido, né, em que você tem uma reta da jornada de compra. Então, a pessoa descobre, então é descoberta, consideração, intenção e compra. Mas a gente sabe que a jornada, estrategistas sabem que a jornada ela não é linear. Então, o que acontece? E aqui é um ponto, eu já vou chegar na parte da estrutura. O que o Google propõe, e eu concordo com isso, que a jornada ela é realmente assim, não só com produtos Google, né? E isso na jornada de todos os canais. Então, você pode ter uma descoberta lá no Meta, por exemplo, e aí a partir do momento que você teve a descoberta, a pessoa ela passa a avaliar, ela passa a explorar opções, ela passa a entender, né, quais são os competidores, por que o seu produto é melhor do que o outro, e assim sucessivamente, até o momento que ela estiver pronta para avançar para a compra. Qual que é o ponto aqui que interessa para você? E eu prometo ser breve para o vídeo ficar curto. Você tem opções, e aqui nós vamos focar
mas tudo isso que eu for falar, você pode pensar em outros canais, tá? TikTok, você pode pensar em Meta. Entenda o conceito da parte dos pontos de contato da jornada de decisão, porque aí você aplica, pega todos os canais que você atua e aplica na prática. Olha só, aqui, muito da estratégia que a gente utiliza, que a gente já está utilizando para os nossos clientes para Black Friday, então a gente trabalha para gerar o gatilho. Eu posso utilizar alguns canais, por exemplo, o Meta é um belo canal de descoberta. Eu posso trabalhar geração de demanda. Eu posso trabalhar até campanha de alcance, depende do seu orçamento. Mas vamos ficar aqui na parte de geração de demanda. Por quê? Para que eu possa ter o ponto inicial da jornada de compra, que é o que eles falam aqui, ó. Então, com dados, isso aqui saiu numa pesquisa deles ali, junto com a Offwise, não vou aprofundar muito nisso, mas eles fizeram um levantamento do quanto cada tipo de canal, seja rede social, seja Google, seja YouTube, participa de cada fase. Olha só, presta atenção nisso. Se você está achando que é blá 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 ou você não entendeu, volta o vídeo e assiste de novo, porque isso aqui é a base para você fazer uma boa estratégia de Black Friday, tá? Ou qualquer tipo de sazonalidade que você for trabalhar. Por que que isso importa? Por quê? Quando você trabalha o gatilho, quando você trabalha a descoberta, você tem uma possibilidade de trabalhar pessoas novas dentro do seu funil. E aí, a partir disso, você traz novas pessoas para começarem a explorar a sua solução e avaliar a sua solução. Então, vamos supor que você trabalha com moda praia, tá? E aí, um determinado gatilho que você utilizou, uma determinada comunicação que você utilizou, pode ser uma comunicação de antecipação, pode ser uma comunicação de curiosidade, por exemplo, vem aí a Black Friday da Loja da Maria, e tudo com X% off, ou cadastre-se para saber mais, isso pode gerar um gatilho se você chegar no público correto. Isso vai fazer com que as pessoas comecem a olhar um pouco mais sobre a sua loja e comecem a fazer algumas avaliações. Então, eu trabalho na descoberta. E aí a gente começa a linkar um pouco com o que hoje existe de produto Google nas estruturas de campanha e você moldar um pouquinho da sua estratégia. Então, já pensa aí. Eu posso trabalhar nesse topo, nessa descoberta, por exemplo, com campanha de geração de demanda. E aí eu vou montando o funilzinho, percebe? Quando eu jogo a pessoa aqui para dentro, na fase de exploração e avaliação, que tipo de campanha faz isso muito bem? Eu tenho uma PMax, que faz isso muito bem. Eu tenho um shopping. Então vamos de novo no exemplo da Loja da Maria. A pessoa ela viu esse anúncio que eu falei e ela clicou, entrou no site, ou ela, se você está jogando para uma landing page, ela já fez o cadastro. E depois você começa a apresentar outros estímulos. Como, por exemplo, você falar um pouco mais sobre os seus produtos. Como, por exemplo, você começar a trabalhar alguns conteúdos de back-office, né? Então, você trabalhar, por exemplo, você separando ali as suas caixas, você colocando ali os produtos para expedição, ou você colocando criativos, por exemplo, de depoimento de cliente, ou você enfim, tem vários estímulos que você pode trabalhar. Não é tema para esse vídeo, mas eu vou fazer mais vídeos sobre isso, sobre estímulos que você pode e deve trabalhar em cada fase da jornada de compra dentro da Black Friday. Por quê? Porque aí você entra, por exemplo, no período de avaliação também. E aí você entra com conteúdos, por exemplo, de comparação com a concorrência. O shopping faz muito bem esse trabalho de comparativo de preço. E aí sim, você entra para a fase de fundo de funil, que aí você vai trabalhar realmente a comunicação de ofertas. E aí pensando mais macro, saindo de Google, pensa que, por exemplo, você pode trabalhar descoberta em geração de demanda em Meta, traz para dentro de um funil, você tem ali campanhas de remarketing no Meta, você tem a PMax que faz o remarketing, você vai trabalhando essa fase e em algum momento a pessoa ou já vai pesquisar, ou ela entrando ali na sua lista VIP, você pode ter um grupo de WhatsApp que pode fazer o papel da comunicação final, ou você pode ter, por exemplo, um remarketing que vai impactar, ou se você está convidando para uma live, enfim. Então aqui dentro, pensando nessa jornada de ponto de decisão e ponto de contato, geração de demanda, PMax, shopping, pesquisa, podem garantir para você a estrutura ideal, e aí é um pouco disso do que eu vou falar, tá? E é isso que você precisa entender esse conceito. Se eu só chegasse aqui e falasse, olha, geração de demanda, olha esse tipo de PMax, olha esse tipo de campanha de pesquisa, tá, você ia pegar e ia ficar com o conteúdo solto e não ia entender, mas essa é a lógica do que a gente quer montar. Ah, mas Guilherme, o meu orçamento ele é baixo.
Legal? Então, assim, o que você deve contextualizar? Você muito provavelmente já tem potenciais clientes aqui, com base no trabalho que você já faz. Ou seja, eu não vou trabalhar mais descoberta. Eu vou trabalhar com aquilo que eu tenho, porque é o orçamento que eu tenho e não tem muito de onde eu tirar. Agora, se eu puder recomendar para você, você tem que ter uma boa cobertura dos melhores produtos, das melhores comunicações nessa fase, e quanto mais, esse é o momento que está todo mundo, eu costumo brincar que está todo mundo abrindo a carteira, né? Então esse é o momento que todo mundo vai abrir a carteira. Você tem que aproveitar, por isso que campanhas de topo aqui, né, de geração de demanda, você pode trazer pessoas novas para que entrem nesse fluxo e você tenha esse pico de venda, tá? Aquele print que eu mostrei para você, tá? Sobre o ROAS de 35, foi exatamente isso que a gente fez. Eu não estou tirando isso do nada, eu mostrei para você. É um número que a gente fez na Black Friday do ano passado, fazendo exatamente isso. Aí onde é que vem o ponto, que é a parte prática da coisa? Que é o que, então, eu vou fazer, Guilherme? Como eu faço isso? Então, presta atenção. Primeira coisa, né? Então aqui só mais um dado, eu já falei bastante sobre esse tema só para não ficar muito teórico, mas assim, esse é um dado do próprio Google que eu comprovo isso na prática, tá? Eu não gosto muito desses slides do Google que são bem teóricos, que os CS mostram. Eu trago isso válido na prática. Mas é verdade, tá? Você tem 2 vezes mais chance de comprar quando há uma abordagem no funil completo, que eu trabalho desde o topo até o fundo, e a taxa de conversão ela vai aumentando quando eu faço isso de forma estratégica. E aí você pode estar se perguntando, Guilherme, mas como é que eu faço isso? Então, a primeira coisa, tá? Esse aqui eu vou pular também, que eu já falei bastante sobre, tem a ver sobre esse tema. Primeira coisa, lá no topo você vai trabalhar com geração de demanda, tá? Você vai trabalhar com geração de demanda. Geração de demanda, se você não conhece, ela é uma campanha, ela se assemelha muito ao que você, se você tem um conhecimento maior de Meta Ads, ela se assemelha muito com o que faz, só que ela presente em canais diferentes, tá? Então você tem a possibilidade de trabalhar no Shopping, no YouTube, no feed do YouTube, no Discovery e no Gmail, tá? Então é uma estrutura de campanha que eu gosto muito, porque eu consigo ali ter um controle, o algoritmo deles é muito inteligente. Então, se eu direciono, né, e aqui eu já deixei, por exemplo, uma linha de públicos que você deve trabalhar. Então, se você tiver lista de compradores, faça essas campanhas para descoberta, para lookalike de lista de compradores. Não sei se você sabe, mas a geração de demanda é o único tipo de campanha hoje no Google que dá para você trabalhar o lookalike. O resto é só indicador de público, mas esse é assunto para outro vídeo, tem uma diferença técnica nisso, tá? Criativos que você pode trabalhar. Então, você pode trabalhar, por exemplo, ou uma contagem regressiva para uma determinada oferta, para você estimular a captação. Ou você pode trabalhar a oferta isolada. O que significa isso? 40% off em todo o site a partir do dia tal. Cadastre-se ou acesse o site para saber mais. Enfim, então, uma oferta isolada. Você pode trabalhar UGC mais oferta. Você pode trabalhar transformação mais oferta. Como assim transformação, Guilherme? Então, você trabalha na moda praia. O que você quer despertar quando você vende o seu produto? É uma transformação. Então, você pode gerar criativos que mostrem essa transformação, certo? Influenciadores mais ofertas, enfim. Vou fazer um vídeo apenas falando sobre abordagens de criativo para Black Friday, portanto já se inscreve no canal e ativa a notificação, tá? Páginas de destino. Você tem 2 opções. Ou você joga para a parte do e-commerce que vai falar sobre a oferta ou sobre a categoria específica que você está anunciando, para que aí ela entre, né, no ciclo de remarketing dos outros conteúdos, ou você pode jogar para uma página de destino também de captação. Também é uma opção dentro da geração de demanda, tá? Depende um pouco da sua estratégia. Aquele cliente específico a gente trabalhou com as 2 coisas, tá? A gente trabalhou tanto com a campanha com a página de destino de captação, quanto campanhas levando diretamente para o e-commerce. Legal? Então, vai sempre linkando isso que eu vou falar com a parte do alimento ali do funil. Por quê? Porque isso vai gerar, vou trazer pessoas novas. Está na mesma página? Então, vou gerar pessoas novas. Aí a gente entra um pouquinho na parte da estrutura. Então, dentro dessa estrutura, eu tenho aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, porque você pode aqui começar a se perguntar, né? Guilherme, cara, mas e aí? Como que eu trago isso para a prática? Primeira coisa, foi o que a gente fez lá, é o que a gente faz. Primeira coisa, tanto em geração de demanda quanto em PMax, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar os top produtos, tá? Vou separar eles em grupo de recurso. Então aqui, por exemplo,
eu posso separar em categoria. É uma coisa que eu gosto de fazer, tá? Então eu pego os top produtos, ao invés de colocar tudo junto, como todo mundo faz, pega esse insight aqui. Separa as categorias de produto. Então, por exemplo, os top produtos eu tenho 50 produtos, mas eu tenho categorias específicas. Separe a categoria. Por quê? Então, categoria, tá vendo que tá aqui, ó, categoria 1, 2 e 3. Por quê? Porque toda a comunicação, os recursos em imagem, em vídeo que você coloca lá, e você vai colocar nas abordagens, lembra que eu falei da alimentando o funil, no meio do funil? Então, estímulos diferentes. Não coloca só vídeo institucional, presta atenção, isso aqui é a hora de você trazer a demanda, de você trabalhar estímulos para que você vá alimentando as pessoas, para que aí chegar no momento você vai gerar o pico de vendas que você quer. Portanto, seja estratégico nesses recursos. Como eu falei, já mostrei ali volta o vídeo que você vai ver lá ideias de criativos que você pode utilizar. Então aqui, ó, por que separar? Porque você tem uma concentração na comunicação de forma correta. Se você centraliza tudo, vamos supor que você está lá, um chapéu para a praia e depois você tem lá o biquíni para a praia. E aí a pessoa ela entrou pelo chapéu. E aí depois ela começa a receber anúncios sobre o biquíni. Então, quando você faz essa separação, você cria um funil. E o Google tem essa inteligência. Você está me entendendo? Beleza? Então, assim, ó, essa é uma opção que você pode trabalhar. Top produtos. Ah, mas Guilherme, eu não vou trabalhar, e aí você tem que fazer conta, eu não vou trabalhar meus top produtos na Black Friday. Ok, é uma coisa que faz sentido, porque ele já vai vender por si só. Legal. Então, aqui tem ideias de indicadores, só vou passar rapidinho sobre isso. Você pode colocar, por exemplo, um indicador de público de lista de clientes, você pode trabalhar, por exemplo, indicando ali os compradores que vêm ali através da própria mensuração do Google, tá? Então, e a copy, eu já falei um pouco sobre criativos, vai sair vídeo para falar sobre copy também, beleza? Então, ó, essa é a primeira separação que você pode fazer de top produtos. Isso serve para geração de demanda, isso serve para estrutura de meio de funil de PMax. Você pode trabalhar, por exemplo, produtos que a gente chama de produtos de entrada, ou chame de produtos isca, enfim. Por quê? Você pode ver estrategicamente a Black Friday como uma oportunidade de captar clientes de forma... quando eu trabalho com produtos isca, de ticket médio menor, eu aumento minha taxa de conversão porque a barreira ela é um pouco menor. Então, o que eu consigo fazer? Eu trabalho esse LTV, eu consigo trazer clientes nesse momento e trabalhar o LTV dele depois. É uma outra estratégia que você pode utilizar. Naquele cliente específico, uma das partes da estratégia a gente fez isso aqui. Produtos de entrada traz num volume significativo, taxa de conversão um pouco maior, porque o ticket ele é um pouco menor, e eu consigo aqui, porque eu pego produtos que eu consigo, a gente fez conta, e eu consigo trabalhar essa estratégia para trazer esse volume, tá? E aí eu faço essa segmentação também por categoria. Então eu pego, por exemplo, aqueles de ticket médio menor, que são produtos iscas, e faço essa segmentação, e aí é a mesma lógica de comunicação. Legal? Por fim, uma coisa que também muita gente não se liga, mas a gente pode fazer, são aqueles produtos de maior margem. Então eu pego esses produtos meus de maior margem, que eu consigo ser um pouquinho mais agressivo nos descontos que eu vou entregar, então faça essa conta, por favor, não saia dando desconto sem você fazer conta, tá? E aqui, de novo, eu faço a separação, mesma lógica, por exemplo, ou a nível de grupo de recurso, ou a nível de grupo de anúncios ali na geração de demanda, tá? O mais importante aqui é aquilo que eu falei, é você entender essa lógica de captação, alimentar ali no meio do funil, avaliação e consideração, porque por fim ele vai gerar o pico. E aí você tem, por exemplo, campanhas de estrutura de pesquisa que vão trabalhar o fundo do funil. E aí, ó, ponto importante, ali eu falei de geração de demanda e PMax, mas isso também separação de shopping padrão. Ah, mas Guilherme, shopping padrão não funciona. Funciona assim. Eu não vou aprofundar muito sobre isso, mas funciona assim. Quando você faz... E aí você está garantindo cobertura, percebe? Se você está fazendo isso de forma correta na PMax, você está trabalhando no meio do funil. Em paralelo com o shopping padrão, você está trabalhando o fundo de funil em paralelo. E percebe que essa lógica de topo, meio e fundo ela acontece em paralelo. Quanto mais pessoas você traz no topo, mais as PMax vão alimentando esse meio do funil e depois a pessoa pode voltar pela shopping padrão. Você está me entendendo? Tá? E aí... você tem aqui, por exemplo, uma sugestão de campanha de pesquisa para Black Friday, em que você pode trabalhar ou palavras já de fundo de funil, se você tem um orçamento mais curto, recomendo por aí, você começar por aí, e aí você pode, por exemplo, ir
subindo um pouco mais as categorias, né? Trabalhando em topo de funil. Por exemplo, eu já não gosto de trabalhar termos muito amplos. Por exemplo, Black Friday moda feminina. É muito amplo. Sim, você tem uma cobertura sobre pessoas que estão pesquisando sobre o tema, trazendo, você pode trazer pessoas qualificadas, sim, mas eu acho muito amplo, tem muita coisa para você fazer com o orçamento aqui, seriam orçamentos muito altos, e da audiência aqui, eu sei que nós não estamos falando de orçamentos acima de, sei lá, 100 mil reais por mês dentro do Google, tá? Mas aqui fica uma ideia de estrutura, pausa aí, dá uma olhada sobre campanha de pesquisa, beleza? E aqui, por exemplo de anúncios, exemplo de copy, né, que você pode trabalhar em pesquisa. Então, você tem aqui, ou se você for trabalhar a comunicação de Black November, se você for trabalhar a comunicação de... ponto importante, trabalhe muito bem as extensões, extensão de promoção, coloca lá, fale sobre a temática, fale sobre o percentual de desconto que você está entregando, ou fale sobre a oferta que está rodando, ou sobre a campanha, ou sobre a promoção nas extensões, tá? Utilize isso muito bem. Beleza? Então, assim, ó, o que eu quero trazer aqui para você? Você tem que entender, num primeiro momento, isso aqui. Você tem que entender isso aqui. Você tem, estrategicamente, captação, traz para meio do funil, PMax faz esse meio do funil e ponto importante para isso funcionar. Trabalhe muito bem os estímulos diferentes, porque o próprio Google, ele vai inteligentemente, com base no algoritmo, distribuindo essas informações e fazendo com que a pessoa ela sinta-se avançando cada vez mais no funil, e aí depois ela volta com os seus estímulos de remarketing, ponto importante também ali, quando a gente fala de fundo de funil, quando a gente está falando, por exemplo, de geração de demanda, uma campanha de remarketing, a própria PMax faz o remarketing e o shopping padrão também vai ter essa cobertura. E aí, de forma inteligente, por isso que eu separei ali em top produtos, por isso que eu separei ali produtos de ticket menor ou de melhor margem, você garante essa cobertura desses produtos que você quer focar, beleza? E aqui também eu vou deixar um checklist, você printa aí, pausa o vídeo, printa, que aqui é um checklist que o próprio Google entrega sobre mensuração, melhores práticas, criatividade, enfim, pausa aí, depois você dá uma lida para que você possa ter mais insights sobre isso, legal? De novo, reforço o convite, se você está no momento, se você entendeu a estratégia, mas você não sabe muito bem como operacionalizar isso, reforço o convite. Primeiro link da descrição, vamos marcar um bate-papo de graça para que a gente possa entender, para que a gente possa fazer esse diagnóstico junto com você. A gente monta um plano, se fizer sentido para você, a gente avança, quem sabe a gente não se torna um parceiro. Beleza? Por esse vídeo é só, espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido, espero que tenha te ajudado. Por esse vídeo é só, um grande abraço, até a próxima, tchau.